padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos de coração aberto para proclamar a palavra e nos deixar por ela interpelar para fecundar o nosso caminho, neste caminho do tempo da quaresma, tempo de conversão e de renovação espiritual. E aqui nos lembramos, sobretudo, da mãe dos filhos de Zebedeus, que se aproxima de Jesus, ajoelha-se e faz um pedido. Jesus pergunta-lhe: o que tu queres? Como pergunta a mim, a você, a cada um de nós. E ela responde: manda que estes meus 2 filhos se sentem em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ajuda-nos a reflexão das homilias de São João Crisóstomo ao comentar este episódio. Chegando Jesus a Jerusalém, ele lembra, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Manda que estes 2 filhos meus se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Outro evangelista diz terem sido os filhos que fizeram esse pedido a Cristo. Mas não há desacordo, nem é o caso de nos determos nessas minúcias. Tendo mandado a mãe à frente após ter ela falado e preparado o terreno, fizeram também o pedido sem saber o que diziam. Na verdade, embora apóstolos, eles eram ainda muito imperfeitos, como filhotes de pássaros a girarem em torno do ninho, antes de lhes nascerem as penas. Podeis beber o cálice que eu vou beber? O Senhor pergunta. Ou ser batizado com o batismo com que eu vou ser batizado? Neste momento chama cálice e batismo a sua cruz e a sua morte. Cálice porque as bebe avidamente. Batismo porque com elas purifica a terra. Não só deste modo a redimia, mas também pela ressurreição que não lhe foi custosa. Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que eu vou ser batizado, sereis batizados, diz o Senhor. Referindo-se assim à sua morte. Na verdade, Tiago teve a cabeça cortada pela espada e João como que passou por várias mortes. Mas o sentar-se à minha direita, diz o Senhor, ou à minha esquerda, não depende de mim, é para aqueles a quem foi preparado. Vós morrereis, sereis condenados à morte e obtereis a honra do martírio. Quanto a ser o primeiro, não me cabe concedê-lo, mas é para aqueles a quem foi preparado. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no 3º dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice. Não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Amados e amadas de Deus, somos chamados a compreender no caminho para Jerusalém, que é o nosso caminho quaresmal, chamados como os 12 em caminhada,
porque Jesus sobe a Jerusalém como Filho do Homem para ser entregue, morrer e ressuscitar, e assim nos garantir a vida que não passa. No terceiro dia ele ressuscitará. É neste contexto que a mãe dos filhos de Zebedeu aproxima-se e faz a Jesus, depois de ajoelhar-se, um pedido, perguntado por ele: o que tu queres? Ela quer pedir um lugar à direita e outro à esquerda para os seus filhos. Jesus diz a ela: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Eles respondem: podemos. De fato, ele diz: bebereis do cálice, morreram mártires. Mas não compete a mim conceder um lugar à direita ou à esquerda, mas ao Pai é que compete dar o lugar para quem ele os preparou. Os outros 12, quando ouviram este pedido, ficaram irritados. Irritados exatamente porque no coração de nós todos existe sempre a pretensão de ocupar o lugar mais importante, de sermos os mais considerados. Por isso o Senhor nos ensina: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande tem que ser servidor de todos, e quem quiser ser o primeiro, seja servo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Não precisamos, irmãos e irmãs, ser pretensiosos e nem disputar entre nós, lembrados do que nos é dito no tratado contra as heresias de Santo Irineu. Desde o princípio, Deus criou o homem para lhe comunicar seus dons. Escolheu os patriarcas para lhes dar a salvação. Ia formando um povo para ensinar os ignorantes a seguir a Deus. Preparava os profetas para acostumar os homens a serem morada do Espírito e a viverem em comunhão com Deus. Ele, que não precisava de nada, oferecia a comunhão aos que dele precisavam. Assim, de muitas maneiras, Deus ia preparando o gênero humano em vista da salvação futura. Não sejamos levados pela disputa. Abramos o nosso coração, porque Deus nos dá todas as graças de que precisamos. Supliquemos a graça desta abertura de coração, unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira